Então, primeiro eu queria falar que não ainda bem que isso aqui é chamado de estudo, né? Porque, Carol, quando você me convidou para fazer a exposição hoje, eu falei, lógico que sim, né? Aquele típico, né, assinar sem ler o contrato. Então, assim, esse capítulo, para quem já leu, sabe que é um capítulo bem complicado e que, para mim, né, uma pessoa assim que tomou bomba nas aulas de biologia na quinta série, mais complicado ainda. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor e a gente está todo mundo aqui junto, né? Então, como a gente diz, é um estudo, não é na verdade uma palestra nem uma exposição. É uma troca de informações, né? À medida que a gente vai lendo o tópico, a gente vai trocando as ideias e assim, né, formulando a interpretação de texto. É muito a interpretação de texto também o que a gente faz aqui quando a gente pega, né, esses capítulos assim, a gente vai desenvolvendo, né, o que está ali dentro. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 11 do Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 1958. Vamos ler, né, e estudar o capítulo 11, Berço. Esse livro pode ser encontrado no Amazon, para quem está aqui nos Estados Unidos, eu comprei o meu no Amazon por $18, e você recebe dentro de 2 dias. Então, para quem se interessar. E, Carol, eu continuo só vendo você. Mas, peraí, deixa aqui agora, acho que eu sei como é que ajeita aqui. Pronto. Eu acho, né? Talvez não. Pronto. Então, eu acho que antes de começar a gente tem que entender o sentido da palavra berço dentro do contexto do capítulo e como eu coloquei aqui no slide, mas também a primeira coisa que vinha à nossa mente quando a gente fala berço, né, é aquele móvelzinho de madeira que abriga um recém-nascido. Mas na verdade aqui o que a pessoa tem que aprender a mexer aqui, né? O que Emmanuel quis dizer com a palavra berço é a nossa volta ao plano físico, né? Ao plano material, ao plano terrestre. Então, aqui, quando a gente se refere à palavra berço, a gente se refere à reencarnação, que é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo a proporcionar a vivência de conhecimentos, auxiliar ao espírito reencarnante a evoluir. Como a gente estuda a doutrina espírita, isso fica bem claro para a gente, né, o que é a reencarnação. É uma coisa que acho que nem precisa, né, explicar. A gente sabe que a gente fomos criados simples e ignorantes, e daí então surgiu a nossa jornada pelos planos materiais para que a gente pudesse desenvolver a nossa simplicidade e a nossa ignorância até chegar àquele patamar que é o nosso modelo e guia, Jesus, né? Nesse nosso plano aqui espiritual que a gente vive nele hoje. Então, que sempre que a gente se referir à palavra berço, a gente vai estar se referindo à reencarnação do ser no plano material. Eu fiz aqui muitas anotações porque, como eu falei, para mim foi um estudo bem complexo. Eu nem me sinto assim capacitada para estar, né, explanando isso, mas a gente pode trocar ideias. Nessa obra, em particular, nesse capítulo, eu acho que, não acho, né? Vocês vão ver aqui o decorrer do capítulo. Emmanuel apresenta a reencarnação de uma ordem física e orgânica, muito biológica, né? Ele fala sobre a ciência da Terra, como a ciência da Terra estuda a nossa biologia física. Então, assim, é uma coisa bem material mesmo aqui. E também ele ressalta que essa reencarnação não é só, ele não só está falando da parte física, mas ele também fala do meio social que o ser se insere. Ou seja, ele explica o porquê, né, do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo de amizades, do país que a gente mora, nasce, vive.
e tudo isso. Então, no decorrer do capítulo, a gente vai ver mais disso. Então, vamos lá. Então, excetuando até para ler esse capítulo, desculpa, porque vai ter muito gaguejamento aqui, porque esse vocabulário dele é algo assim, fora desse mundo. Então, excetuando-se, o que significa excluindo os planos organizados para as obras especiais em que espíritos missionários senhoreiam, que também significam, eles dominam, eles manipulam, eles formulam as reservas fisiológicas para a criação do reflexo da vida, superior entre os homens e impelindo-os a maior ascensão. Todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então, aqui para a gente entender, quando ele fala excluindo, né? Ou seja, nós, a maioria dos seres humanos, nós somos a regra. Então, a gente vem, né? A gente cai nesse patamar aqui do todo berço de agora retrata o ontem que passou. Esses somos nós. Mas aí na primeira sentença que ele fala excluindo os planos organizados, ou seja, aqueles planos mais elevados, onde os espíritos mais elevados, co-criadores, com o Criador, eles têm uma capacidade de co-criar e fazer, como se diz, formular uma programação reencarnatória um pouquinho mais elaborada. Então, agora a gente está falando de seres como o próprio Jesus, como os verdadeiros santos, né, que passaram pela história, São Francisco. A gente está falando de Chico Xavier, irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi. Então, essas são as exceções. Esses são seres que os espíritos superiores, eles elaboram a reencarnação desses seres, para que, como eles dizem aqui, né, para nos alavancar na nossa evolução. Porque se a gente pensar, quem não se beneficiou, né, as pessoas que tiveram ao redor de Jesus, na época que Jesus viveu, eu acho que muita gente talvez levaria milhares de anos para evoluir, né? Até mesmo o próprio Emmanuel, talvez se ele não tivesse tido aquele contato direto com Jesus, talvez hoje ele ainda estaria, né? Em algumas partes não muito boas. Então, assim, esses seres vêm para alavancar a nossa evolução, a nós que somos as regras. E é onde os espíritos de luz senhoreiam essas encarnações planejadas para que eles venham, para que a gente possa ver como exemplo vivo o reflexo da consciência divina, né? A moral do Cristo, a moral de muitos desses aí que eu citei, a caridade, o amor. Então, é isso. Eu vou ficar voltando às minhas anotações, porque, como eu disse, é bem complicadozinho. Então, agora vamos para o próximo. Então, quando ele fala também que a todo berço de agora retrata o que passou ontem, o que significa que tudo que a gente traz de bagagem hoje, a gente vem acumulando nas nossas reencarnações. Então, assim, as minhas virtudes e as minhas má tendências. Ou seja, se eu adquirir a paciência em uma reencarnação, é bem provável que essa paciência vai ficar comigo para as encarnações futuras. Se eu desenvolver o vício, né, ou a promiscuidade, alguma coisa que vai me afetar, que vai, né, botar uma barreira na minha evolução, e eu não lidar com isso agora, também vai ser uma coisa que eu vou carregar para a minha próxima encarnação. Então, assim, nós somos hoje o acúmulo do que fomos ontem. Então, tudo que a gente aprende, tudo que é produtivo, nada disso a gente perde. Muito pelo contrário, só soma o que, né, a gente já tem, e aí faz com que a gente se fortifique
para vencer as más tendências. Então, essa é parte da evolução. A gente vai acumulando aquela bagagem de virtudes, né? E com essa bagagem de virtudes, a gente vai podendo descartar, né? Meio que limpar aquela outra bagagem de vícios e má tendências. Então, no próximo slide. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos daquelas que a precederam. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, ela é uma continuação e ela também pode ser um prolongamento. O que ele quer dizer como prolongamento? Eu tenho uma dívida a ser paga, que eu adquiri em várias encarnações passadas. Finalmente chegou a hora, né? Eu já estou forte o suficiente, já encarnei o suficiente para encarar essa minha dívida. Então, eu volto com a missão que vai me fazer com que essa dívida seja quitada. E, por causa do meu livre-arbítrio e por causa das minhas tendências, é o que vai fazer com que eu succeed, com que eu consiga, né, vencer e eliminar essa dívida e passar para frente. Ou, se eu ignorar, né, se eu esquecer meu plano reencarnatório de vir aqui para quitar essa dívida e decidir desviar do caminho, eu vou prolongar. Então, o que vai acontecer? Eu vou prolongar essa reencarnação. Uma coisa que eu poderia definir aqui, talvez vai me levar mais 2, 3 encarnações, porque eu decidi que, não quero, entendeu? Vou continuar nesse caminho. Então, aí que é o prolongamento. Então, ela é o prolongamento do caminho que percorremos e que precederam. E que também você pode encurtar, não necessariamente só prolongar. Se eu venho com um plano reencarnatório e eu faço além do meu plano reencarnatório, eu venho e começo, né, a fazer coisas assim que não, está além do que eu me propus a fazer, como, né, a trabalhar na minha moral, trabalhar nos meus vícios, tentar ser uma pessoa melhor, né, ter aquela força de vontade, isso aí já faz com que eu diminua um pouco esse prolongamento das reencarnações, né, para a quitação da dívida. E eu pus abaixo, como eu falei, o vocabulário é bem complicado, então, os asterísticos é o significado da palavra, para quem quiser ver. Então, asterisco 1 tem o significado aqui embaixo, e assim por diante. Então, esfalfa-se. Esfalfa-se, que quer dizer esgota, né? Que quando esgota, quando chega ao final. Então, sim, esfalfa-se a investigação científica na Terra, ou seja, é muita investigação científica na Terra, estudando o continuanismo biológico dos núcleos de cromossomos e veículos citoplasmáticos. Oh, Jesus amado. Vamos lá. Então, cromossomo é o nosso DNA, né? Ele é uma estrutura que carrega, de acordo com a ciência humana, é ali que está toda a informação que vem ao ser, né? E também a hereditariedade, é onde a gente determina a cor do cabelo, a cor dos olhos, e também tem a nossa, é uma matriz, né, que carrega toda a nossa informação de um ser físico dentro dessa estrutura. E o citoplasma, ele está ao redor, né, do núcleo celular, ele é um fluido de aparência gelatinosa e rico em moléculas orgânicas, e ele protege o núcleo celular. Então, esse é o citoplasma. Só voltando lá na aula de biologia da 5ª série, né? A estrutura da célula. Então, fatores de ambiente e genealogias que familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem, é natural que suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem ao caráter morfológico e às surpresas da adaptação. O caráter morfológico é
é a nossa forma, né? A nossa forma externa. É o estudo da forma externa. Então, aqui, o que ele está dizendo? Que, então, até hoje, a Terra tem estudado bastante da nossa formação física material, né? Que é o cromossomo, citoplasma. Então, tudo é ligado às tendências, né? As más tendências, de acordo com a nossa medicina, a ciência, tem a ver com, né, esse cromossomo, aí, o que está dentro, a informação que está guardada dentro do cromossomo. Então, a ciência não para de analisar, né, as nossas características todas com base no cromossomo. Então, o escalpelo, que significa análise, uma observação mais a fundo, né? Então, uma análise da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a ciência humana, por enquanto, ela não vê além do material, que é esse cromossomo, né, que nos dá a informação de tudo que somos. Então, eles estudam o cromossomo para identificar doenças, para explicar, né, desvio mental, ou até mesmo a morfologia, né, que é deficiência física, essa parte da forma do ser. Então, a nossa ciência, ela vai muito a fundo e estuda bastante isso, e é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, alusivos à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Então, ele está dizendo aqui, né, que, por enquanto, a ciência está nessa, porque a gente não consegue ainda, entre aspas, né, as pessoas que estudam o espiritismo têm uma capacidade um pouquinho mais ampla de entender que, na verdade, a origem de tudo é o nosso espírito, né? Então, baseado no que a gente falou antes, nós somos a bagagem, nós somos hoje tudo que a gente vem carregando, desde aquele princípio que Deus nos criou de simples e ignorantes. Então, tudo que a gente é hoje é esse cromossomo, só que no plano espiritual, que a gente chama de espírito, que foi primeiro, né, a primeira faísca divina, faísca viva que Deus criou, que ele deu a nossa identidade espírita, que é esse onde a gente, a partir de aí, a partir do simples e ignorantes, foi que a gente começou a construir o nosso cromossomo espiritual. Então, a nossa ciência terrestre estuda o nosso cromossomo, que dita as nossas tendências físicas materiais, mas ainda não chegou a essa ciência um pouquinho mais elevada que estuda o nosso cromossomo espiritual, que é o nosso espírito, o acúmulo das nossas reencarnações e das nossas decisões em cada encarnação que a gente vive. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Então, aqui ele está dizendo, os clichês são o quê? Aquela coisa repetitiva, né? Uma coisa que é bem repetitiva. Então, as nossas células germinais, o que são as células germinais? As células germinais são aquelas células que dão origem ao óvulo e ao espermatozoide. Essa biologia é difícil até para mim imaginar, então é muito difícil para mim explicar. Então, as células germinais não, elas são só aquelas células que dão origem ao óvulo e ao espermatozoide, que juntos vão criar a nossa matéria física. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, da consciência no trabalho impalpável, o que ele quer dizer com trabalho impalpável? O trabalho impalpável é aquele trabalho que a gente falou lá no primeiro slide, dos espíritos
dos espíritos muito evoluídos, dos co-criadores. Esses são os trabalhos ainda impalpáveis, porque a gente não tem como nem entender, né? A gente não tem como imaginar como os mundos foram criados, como o primeiro espírito foi criado. Ele foi criado, a gente foi criado em conjunto, a gente foi criado em unidade, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda não tem noção. Então, é por isso que a ciência ainda, ela estuda muito, ela está ali muito evoluída na parte, né, de entender muita coisa da nossa estrutura física, mas ainda tem muito que aprender na parte espiritual. Então, esse trabalho impalpável é o trabalho da formação de um novo corpo, que é aquele trabalho que a gente está falando da cocriação. Então, a lei de Deus, como a gente já disse, ela é imutável. Então, o que ele deu para a gente? Ele deu para a gente uma coisa chamada consciência. E o que a consciência faz? No primeiro, ele deu livre-arbítrio, né? Então, ele criou e ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher que caminho seguir. E junto com o livre-arbítrio vem a consciência. E a consciência é aquela coisa que, a partir do momento que o espírito começa a crescer como ser, né? A desenvolver, ele vai desenvolvendo as tendências, e a partir das tendências ele vai discernindo, ele vai tendo aquela compreensão do que é certo e do que é errado, porque a própria consciência vai ditar. É uma coisa que eu sei quando eu fiz uma coisa que foi de contra a lei de Deus. Isso aí eu acho que está em todo ser humano, mesmo aquele que não apresenta nenhuma noção, mas está ali dentro dele e um dia vai ser desperto, né? Porque ele também está nesse trabalho de evolução. Ele só ainda não teve aquele clique de despertar. Então, a lei de Deus, ela é imutável, ele criou isso, e tudo é muito justo, ele é muito justo. Então, ele fez o quê? Nós somos o nosso próprio juiz. Então, se eu cometo um crime, não é Deus que vai me julgar, nem a pessoa com quem eu cometi, para quem eu cometi o crime. Não é a sociedade, não são as pessoas que me julgam, é a minha própria consciência. E ela vai me julgar aqui, né, no plano carnal, ou quando eu desencarnar de uma maneira ainda pior, né? Para a gente que sabe o que acontece do lado de lá, sabe como é que pode ser severo esse plano espiritual quando a gente leva com a gente uma carga, né, pesada desse plano material. Então, a prova de que a lei divina é caridosa, né, mais do que isso não existe. Então, assim, tudo que a gente faz e tudo que a gente colhe é plantado pelas nossas próprias mãos. A gente simplesmente foi dado aquele livre-arbítrio que a gente tem a escolha do bem ou do mal. Exemplos a gente tem dos dois lados, entendeu? Qual lado que a gente está mais próximo? Acho que a gente tem estudado bastante, a gente sabe que a gente está mais perto do lado, né, que ainda não é muito bom. Mas a gente tem muita armamento para se livrar dessa tendência e seguir, né? Inclusive a nossa Terra passando pela transformação que está passando agora, então está nas nossas mãos de fazer parte dessa nova era ou não, né? Ou voltar para uma outra Terra onde a gente vai conseguir continuar com as mesmas dificuldades, né? E sendo mais ou menos vivendo o mesmo estilo de vida que aqui. Gente, tem alguma pergunta por enquanto? Alguém? As perguntas virão depois, pode ficar tranquila. Não, não aceito perguntas depois. Estou aqui suando para ler o texto. Agora eu estou sentindo como você se sente, Luiz, o silêncio absoluto. Ou dormiram ou estão prestando atenção, fique tranquila. Então, certeza. Na câmara uterina, ou seja, dentro do ventre, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal. Então, a chapa fetal, ela
A gente sabe que, eu não sei, né? Talvez não, porque eu aprendi isso com esse estudo. Então, não vou falar a gente sabe não, porque eu aprendi isso com esse estudo. Que a concepção, ela não acontece depois do ato sexual, né? Não é depois que tem, né, a ejaculação e aquele todo processo. Ela acontece de 30 a 40 horas depois, para que o esperma que vai fecundar o óvulo seja escolhido de acordo com os pais, né, os pais que vão abrigar aquele esperma, vai ter a predisposição para abrigá-lo, para tê-lo como indivíduo, e aquele esperma também vai ter as predisposições para se formar em um ser que vai trazer para aquele casal as experiências, tanto do ser que está nascendo como dos seres que já estão vivos, as experiências necessárias para, né, evolução daquele agora núcleo familiar. Então, a chapa fetal e também eu aprendi que o zigoto, que o ser, né, ele se forma no zigoto, aí depois que ele vai para o óvulo, igual eu tô falando, isso é muito complicado para mim. E é aí que se forma o ser. Então, tem todo um processo, não é só aquele, né, houve o ato sexual e aí houve a ejaculação e a pessoa engravidou. Não, tem um processo, né, de escolha do esperma e tudo mais, e é onde os espíritos estão ali guiando esse processo. Então, é uma coisa, assim, super complexa, né? Não é... A gravidez já é complexa por si só, é quando você imagina, né, a biologia espiritual envolvida atrás do processo, fica mais fascinante ainda. Então, voltando, na câmara uterina, ou seja, no ventre, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal. O reflexo dominante da nossa individualidade, ou seja, eu, Maria Inês, aquela que se formou dentro do ventre da minha mãe, o meu reflexo dominante da minha individualidade, aquele espírito único que Deus criou no início de tudo, é aquele serzinho que vai se formar dentro daquele ventre e vir a vida, né? Ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam. Forjam é cria, né? Então, vem cá, eu tinha... que nos forjam. Os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa cota de tempo. Então, essa é a nossa programação reencarnatória. Então, a gente já falou isso várias vezes em outros estudos também, né? Antes da gente reencarnar, igual esse grupo de estudo de hoje, tudo isso que está acontecendo aqui agora já teve um planejamento. Apesar de ser uma coisa assim insignificativa, né, que a gente vai falar que né, estamos aqui reunidos e vocês, os espíritos lá gastou tempo para planejar tudo isso. Sim, a gente, né, ele falou, não, você vai conhecer esse grupo, espírita e vai um dia estar lá falando essas coisas que você não entende muito bem o que você está falando, mas é através desse não entender o que você está falando que depois no futuro, né, que nosso cérebro é uma caixinha de informação, vai ficar tudo guardado, um dia sai. Então, a gente vem para executar, né? Essa nossa tarefa que a gente, lá em cima, a gente assinou um contratozinho, então a gente chega aqui, na maioria das vezes a gente esquece tudo, né? Que isso aí também já estudou bastante, que a gente vem, a gente promete, né? Um monte de coisa, não, vou ser bonzinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí a gente vem, aí a gente, né, chega aqui de volta para casa, né? Volta com aquelas tendências que a gente falou, né, que são as bagagens das outras vidas. A gente se acha forte, mas quando a gente entra dentro da psicosfera da Terra, e se a gente não está bem preparado, é onde a gente começa a desviar do nosso plano reencarnatório. E é onde aqui ele fala
que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Ou seja, a gente não tem uma eternidade. Eu vim aqui, então no meu plano reencarnatório eu tenho. Você vai para lá, você vai viver 60 anos, ou você vai viver 40 anos, você vai viver 100 anos. Então eu já tenho uma data predeterminada para eu cumprir aquilo que eu vi aqui para cumprir. Só que a gente também tem aquela, né, o livre-arbítrio, que pode prolongar ou pode encurtar esse meu tempo, né? Porque se eu começo a fazer droga, se eu começo, né, a me alimentar mal, se eu começo a fazer um monte de coisa que vai destruir o meu sistema orgânico e o meu sistema imune, se eu não me cuido, então isso quer dizer que eu estou, né, tipo que encurtando essa minha jornada aqui e por vontade própria, que é aquele onde, né, caiu o André Luiz no suicídio inconsciente. E que, infelizmente, acontece com muitos de nós, que a gente, infelizmente, inconscientemente, a gente faz muita coisa que prejudica a nossa saúde mental, física, emocional, né? Então, assim, a gente faz isso. Ou se eu venho com uma data predeterminada, eu vou viver 50 anos, mas eu sou, assim, aquela pessoa que vem e termina o meu contrato que eu assinei lá e continuo. Não, eu quero né, eu quero passar de ano, eu quero pular a série. Então, eu começo a fazer um monte de benevolência, né? Começo a ser, assim, aquele espírito que traz, né, a vontade de Deus aqui para a Terra. Começo a influenciar as outras pessoas a fazer a mesma coisa, né, a minha família, meu núcleo de amigos, meus vizinhos, agora com a internet, milhares de pessoas. Então, o plano espiritual olha para baixo e fala, mas essa menina está sendo produtiva, né? Ela está ali, ela está sendo muito produtiva. A data dela está expirada, mas vamos dar para ela um pouquinho mais de tempo, porque ela está fazendo, né, um bom trabalho. Então, a gente tem a opção de encurtar ou alongar essa data, que a gente vem aqui depois de ter assinado o contrato. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio. É exatamente o que eu falei. Então, não é uma coisa assim que é uma coisa ditatória pelo plano espiritual. Você vai fazer isso? Não. Quando a gente vem com essa missão, mas está tudo nas nossas mãos, como Deus, né, e sua justiça divina deixa que a gente mesmo tome as nossas decisões e depois arque com as consequências. Com a qual articulamos as causas de sofrimento ou reparações em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema. Então, a gente lembrando, né, de que a gente pode, com o nosso livre-arbítrio, acelerar, né, ou encurtar, ou adiar essa sublimação. Então, quanto mais perto de Deus a gente chega e quanto mais a gente sente a presença dele, eu acho que mais a gente quer chegar perto dele. Então, é onde a gente, né, tenta ser uma pessoa melhor, porque eu sei que a consequência de desviar do caminho é que vai demorar mais, né, mais próximo dos seres divinos, desse mundo espiritual que é maravilhoso, que a gente sabe que é infinito e existe, e a gente tem a curiosidade para conhecer. Então, está nas nossas mãos. A gente pode fazer, né, a tarefa de casa, estudar e tirar uma nota excelente e avançar, ou a gente pode simplesmente, né, não, e aí tomar bomba no final do ano e voltar tudo de novo. Então, pelo transe da morte física, regressamos à vida maior. Então, a gente, né, quando a gente cessa a vida aqui, a gente volta para o mundo espiritual, com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveríamos efetuar. Então, é justamente o que eu estou falando. A gente vem com uma missão e volta, às vezes, sem cumprir, infelizmente, né, que é a falha no contrato reencarnatório.
Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que nos revolvem as queixas e aflições. Então, aqui está dizendo que é aquele juízo, né? Nós somos os nossos próprios juízes. Então, quando a gente sai desse plano, que a gente se liberta da matéria e a gente tem aquela expansão, né, da nossa capacidade de ver tudo, porque mesmo o desencarnado inferior, quando ele sai do plano material, ele vai para o plano espiritual, ele se expande, né? A percepção dele se expande. E é onde ele começa a ver tudo que ele praticou na Terra, cria aquilo na tela mental, a consciência o julga, ele mesmo se julga culpado, e ali ele cria o seu inferno. É onde são, né, os umbrais são criados e os ditos infernos são criados. Se eu tenho as memórias boas, se eu tenho na mente, né, as pessoas que de alguma maneira eu toquei de uma maneira positiva e que carregam aquele positivismo da minha imagem aqui na Terra, isso me afeta na minha expansão lá, eu vou me conectar com essa, né, com essa minha imagem, que essa pessoa, aquele pequeno detalhe, né, do André Luiz lá quando ele estava no jardim, a paciente que ele viu, né, de todas as pessoas, ela era que sempre tinha ele na mente de como ele era assim, o salvador da pátria, né, para ela. E aquilo o alimentou, né, o enriqueceu, porque ele expandiu. E ele viu quanto bem ele fez a um ser humano, e aquele bem que ele fez ao ser humano o fez muito mais, né, muito mais, deu muito mais benefício para ele do que aquela senhora que ele, né, ajudava, às vezes até nem muito bom-humorado, mas no coração dela ela era grata eternamente. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então, e se a gente fala na nossa tarefa, né, de vir aqui, aí a gente tem que reencarnar de novo. Então, é onde também as reencarnações são infinitas, né, porque se a gente não botar uma meta, né, de evolução, aí você fica nessa, né, roda girante que vai, assim, evoluindo muito, né, quase estacionário. Que é como a gente fala, a gente não regride, a gente fica ali mesmo que, né, movendo sem sair do lugar, sem aprender as lições. Então, a gente tem que vir e repetir. O mouse morreu. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos, assim, através do berço, como a gente já disse, através da reencarnação, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que nós contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Então, as leis divinas, elas estão onde? Na nossa consciência. Então, a gente, através da nossa consciência, a gente volta para resgatar esses débitos. Então, quando a gente volta, né, alguns slides anteriores, que ele fala da ciência humana estudando o DNA, né, que a gente tem uma evolução enorme, né, como a gente fala, sobre o descobrimento de doenças, né. Até agora também com essa vacina aí, eles estão, vários países, né, antigamente levava-se séculos para desenvolver uma vacina, e a gente tem aí 8, 9 meses, já estão desenvolvendo vacina que, eventualmente, mais tardar, verão do ano que vem, ou até meados do ano que vem, né, já vai estar aí para à disposição do público para, né, se não consertar, pelo menos atenuar a situação do vírus que a gente está vivendo agora. O que Emmanuel está tentando dizer aqui é que toda a ciência da Terra é válida, e ele, de maneira nenhuma aqui nesse capítulo, ele está
desmerecendo a ciência da Terra. O que ele está tentando explicar é que, além da ciência da Terra, como a gente está vendo, a biologia espiritual é muito grande, a ciência espiritual é muito grande. Então, o nosso DNA, na verdade, ele começa, como eu disse, lá naquele início, quando o nosso espírito foi criado. Então, é esse DNA que me faz a pessoa que eu sou hoje. Então, todo o código que eu tenho no meu DNA de hoje, ele já vem comigo desde que eu fui criada e de acordo com as minhas escolhas durante a minha encarnação. E quando a gente reencarna, a gente volta para aquele núcleo de família, né, que a gente se afiniza. Mas aí tem gente que discute, mas tem, né, e aquela pessoa que vem, que numa última encarnação matou o vizinho e agora eles vêm como irmãos. Eles não se afinizam, eles se odeiam. Muito pelo contrário. Eles se afinizam, porque afinidade não é só, né, aquela coisa, afinidade é uma coisa, se alguém me matou, eu não fui uma pessoa inocente, e a pessoa que me matou teve aquela discórdia. Então, dentro de duas discórdias, agora eu tenho a chance de uma união, onde vai existir um laço que, por, né, lei natural nossa aqui da Terra, é um laço de amor, que é um laço familiar. Às vezes funciona, às vezes não, né? Porque ainda tem muito irmão que mata irmão, tem, né, entre família, nem vale a pena comentar. Só ler o Jornal Nacional que a gente fica sabendo dessas coisas. Mas aqueles espíritos, eles têm uma certa afinidade, mesmo que não seja aquela afinidade dos espíritos elevados, né, que a gente fala, mas se eles estão em um núcleo, assim, de violência, de maltratos, é porque, de alguma maneira, eles se atraem, porque a lei de Deus, ela é imutável e ela é misericordiosa. Ele não vai botar no meu caminho uma pessoa má, simplesmente porque não. Se uma pessoa má entra na minha vida, é porque em algum momento da minha existência, não necessariamente a minha vida anterior dessa, talvez lá muito no passado distante, aquela pessoa teve na minha vida e eu fiz um mal àquela pessoa. Hoje eu, como um ser um pouquinho, talvez mais estruturado, tenho a capacidade de ter essa pessoa na minha vida. Então, essa pessoa entra na minha vida para resgatar aquela discórdia, para a gente desenvolver aquele laço e né, continuar a nossa etapa evolutiva. Porque ninguém evolui sozinho. E se eu tenho uma dívida, a gente já estudou isso também. Não adianta, eu posso evoluir, mas aquela uma dívida eu vou ter que voltar para pagar. Né? E tem exemplos na literatura espírita, muito exemplo de espíritos que já estão assim num patamar, né, já quase que missionários, mas tem que voltar para resgatar alguma coisa que ainda está pendente. É desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas... Então, já li isso? Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Então, o que ele quer dizer aqui? Então, por exemplo, a genética, ela não é só a genética corpórea, física, ou seja, você é a cara do seu pai, você é a cara da sua mãe. Essa é a nossa genética corpórea. Mas a gente também tem aquela genética espiritual. Por quê que eu tenho o pai e a mãe que eu tenho? Porque eles tinham alguma coisa que propiciaram, né, a minha reencarnação. Alguma coisa ali fez com que eles forem compatíveis à minha encarnação. E assim por diante, né? Eu com os meus filhos, esse tipo de coisa. Então, não é só aquela hereditariedade das doenças, da morfologia, né, como ele disse, hereditariedade que vem do plano espiritual também. Com a exceção, né, de espíritos missionários, que é aquele primeiro slide, que ele fala aquela exceção daqueles grupos, né, a gente sabe que, por exemplo, Chico Xavier perdeu a mãe,
aí ele foi morar com a madrasta. Então, assim, por quê, né? Se ele é um espírito, assim, tão iluminado, tão bondoso, tão tudo, por que que ele teve que passar por aquilo? Porque estava planejado, né? Alguma coisa ali entre ele e o plano espiritual estava planejado desse jeito. Também tem, assim, os exemplos de, por exemplo, crianças que nascem numa família muito simples, né, que já nasce tocando um instrumento ou já nasce com aptidão para alguma coisa que eles não têm nem condição financeira, às vezes, de ter aquilo. Então, isso aí é uma exceção, né, à regra. A gente tem Benjamin Franklin, que foi, né, nem presidente ele é, mas ele até nas notas de dólar, ele tem o rosto dele, que ele era um inventor, e ele era pai, o pai dele era uma pessoa simples, né, sem muita educação, vendia sabonete. Então, assim, ele saiu de um núcleo super simples e foi, né, um gênio na história. E assim tem outros, né, até esses menino, né, criancinha pianista e com 8 anos já está tocando piano, que às vezes ninguém da família, né, não é uma genética, não é uma família de Bach que vem a música está ali dentro da genética orgânica deles. Então é uma coisa, né, do plano espiritual. Então tem essas exceções. Então, por exemplo, igual eu falei, nós somos a regra. Eu sou regra, eu nasci no núcleo que eu sou afim, mas aí tem, né, essas pessoas que nascem ali por alguma razão extraordinária, eles nascem, às vezes, não necessariamente nesses núcleos que a gente está descrevendo como afim. Então, verdade, por vezes, abnegados, corações cultivando a leira. Leira significa, tipo, a abertura, eu tenho aí na, no significado. Cultivando a leira do amor pelo sacrifício. Trazem em si corações destitosos, que são aqueles seres sofridos, né? Os espíritos sofridos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Então, quando a gente lê isso, né, tipo assim, nossa, descrever assim, né, porque aqui é óbvio que ele está falando da deficiência física, né, deficiência mental. Então, assim, o que ele está dizendo? Que essas pessoas, elas nascem nesse estado pela aquela misericórdia divina. E essas pessoas, muitas vezes, nascem no seio de um espírito muito elevado, que veio justamente para cuidar dessa pessoa, porque não é qualquer pessoa que tem a estrutura emocional, física, psicológica para cuidar de uma criança assim. Eu tenho na família, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, e eu olho para ela e eu me vejo como eu não sei se eu teria a estrutura que ela tem. Então, assim, eu sei que ela é um ser, para mim, ela é um ser especial para ter nos braços, né, aquela criança e ter tanto amor, tanto amor, tanto amor que contagia todo mundo que está ao redor. É uma coisa assim fora desse mundo. É um sentimento assim que não dá para abafar quando você está perto, entendeu? É uma coisa muito contagiante. Então, contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia. Então, aqui a gente está falando, a gente até falou sobre isso em algum dos nossos estudos atrás, né, desses espíritos, que quanto mais evoluído, mais eles prestam auxílio aos que estão abaixo. Então, é nesse caso, aquele espírito que já chegou a um nível assim, aí ele tem aquele ser que ainda não resgatou, né, aquela dívida. Ele fala, não, eu vou voltar, né, como a mãe de André Luiz, que voltou para ser a mãe das amantes do marido, é aquele amor. E quando a gente entende o amor de verdade, o amor eterno, você não vai para um plano elevado e esquece daqueles que você amou aqui na Terra. E você, por pior que eles sejam, aquele amor não morre, é aquele amor incondicional. É onde a gente fala de amor incondicional, é aquele amor que Deus tem pela gente, que Jesus tem pela gente. É aquele amor que não importa o que você fez,
que você é aquele amor que salva. Porque quando a gente entra no plano espiritual, você debate com o espírito um pouquinho assim, um pouquinho não, né? Muito transviado, é aquela faísquinha, né? Da lembrança de um amor que o traz aquele momento de lucidez onde ele pode ser resgatado. Então, assim, a gente está falando desse amor incondicional. Não é o meu amor pelo meu jardim, não é o meu amor pelo meu vizinho, não é o meu amor pelo meu marido, até pelo meu marido, acho que eu volto para resgatar ele. Sorry, love. Mas é esse amor que a gente está falando, é um amor divino, né? Que quanto mais você se eleva, mais você quer levar aquele próximo que está abaixo de você. Então você volta daqueles, né? Daquela sublimação do mundo espiritual perfeito para resgatar essas pessoas. E muitas vezes elas voltam assim, né? Com essa deficiência para poder ter aquela chance, né? Para que eles não possam se machucar ou machucar o próximo. Então, eles vêm naquela dependência de um espírito que vai estar ali amando incondicionalmente. Então, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia, de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Então, é isso aí, né? O destino está na nossa mão. Então, assim, nosso futuro está na nossa mão e na nossa consciência, né? De ditar o que é certo, o que é errado. E é isso. E agora o que eu faço, Carol? Você pode compartilhar. Descompartilhar? Parar de compartilhar. Stop share, ok. Aí, pronto. Aqui estamos. Muito bem. Quem quiser falar, só abre o microfone, tá, gente? Para fazer pergunta ou... Ou só comentar mesmo, né? Porque, como eu disse, não sei se eu posso responder nenhuma pergunta. Nossa Senhora, esse. Eu sei que na próxima vida eu prometo que eu vou ser um ótimo estudante de biologia. Isso eu sei. Olha, você saiu muito bem. Você colocar na prova. Você saiu muito bem. Esse livro, Pensamento e Vida, a gente começou a estudar ele no começo, né? Desde um capítulo por vez. Ele é um livro realmente Emmanuel, né? Então, realmente é um capítulo, tem que fazer exatamente isso que você fez, tem que ler, tem que pesquisar, estudar, é um estudo mesmo. E você saiu muito bem, muito, muito bem. Espero que muito mais tenha feito sentido o que eu falei. Eu fiz muita anotação, mas assim, né? Não sei. Eu quero te agradecer, viu? Pelo esforço, pelo estudo, pela dedicação, por tudo. Não, por nada. Nas próximas encarnações, eu vou entender um pouco e fazer perguntas. Nessa, eu só viajo, analiso. Obrigada, Inês. Muito boa, muito boa. Foi muito bom, sim, Inês, foi muito bom. É um capítulo difícil desse livro, mas não se preocupe quanto a você não entender biologia. Acho que, não sei se alguém aqui conhece um pouco de biologia. Ana Paula, não é seu ramo, né? Um pouquinho. Você é um pouquinho, eu nada. Né? Mas foi muito bom, sim. Principalmente quando você falava você falou bastante, né? Como é que se processa realmente a reencarnação, e no sentido de que nós humanos, né, os cientistas, né, eles dão muito mais valor ao estudo, né, porque é o que se conhece hoje, né, o estudo do corpo, e deixa um pouco o estudo da alma, né, o estudo do espírito, da mente, né, e aí fica difícil mesmo, né, não há um progresso em termos de
pesquisa e entendimento do espírito, né? Mas eu sei que as coisas estão andando muito rápidas, né? E hoje existem cientistas preocupados, inclusive aqui em faculdades nos Estados Unidos, né? Fazem pesquisas e tal. Logo, logo nós vamos chegar lá para entender melhor tudo isso, né? Mas o processo reencarnatório, né? Dentro do útero, realmente é difícil da gente entender mesmo. Muito difícil, né? Pode falar, Luiz. Olha, essa lição, eu acho que foi é um presente para a gente, né? Isso que você nos deu, viu, Inês? Porque dá uma passeada, assim, desde o preparo, passando pelos resquícios do que a pessoa tem de encarnação anterior, dá continuidade, fala das limitações e daquilo que vem a pessoa tem que passar e como que ela prepara para isso. Realmente esse é aquele livro que está lá no plano espiritual que a gente seguramente, quer dizer, esperamos, né, ter lido para reencarnar. E uma coisa que eu sempre assim, fazendo uma analogia, mas hoje até por causa da tecnologia mudou um pouquinho, mas a, a analogia que eu fazia era assim, sabe, o perispírito, ele ordena, quer dizer, o espírito, na verdade, através do perispírito, do que tem impresso nele lá, a memória dele, ou na necessidade que ele tem da reencarnação, é como se ele pegasse uma prateleira, que são os genes, né? Tanto dos pais, quer dizer, do pai como da mãe, e aí ele vai pegando o que tem disponível e vai compondo aquilo que vai ser o corpo dele, porque aqui ele fala, vamos ver se eu encontro aqui rapidinho, né? A necessidade dele, né? Então aqui ele fala, eu vou ter que procurar aqui, eu acabei não riscando, não colocando, mas identificando, né, aqui na lição, mas é assim, é a necessidade dele. Então ele vai lá na prateleira, vai pegando, preciso disso, mas é uma prateleira enorme, com muitas possibilidades. Então, olha como a gente se prepara até para o organismo físico. Esses dias eu estava pensando, você falou aí dessa pessoa que tem na sua família, que tem um filho bastante dependente, né, dele, do casal, e acaba sendo da família toda. E eu estava pensando, eu falei, puxa, eu não tenho, meus filhos todos nasceram assim, com tudo no lugar certinho, assim, para que não tivesse dificuldade nenhuma de locomoção ou de pensamento, assim, de raciocínio. E aí eu estava pensando, quando a gente tem esse conhecimento, como fica fácil para quem tem a oportunidade, porque isso é uma oportunidade também, porque a ninguém é dado o fardo maior do que pode carregar. Então, para filhos especiais, tem que ter pais especiais. Então, e aí, se a pessoa tem essa oportunidade, se o casal tem essa oportunidade, se a família tem essa oportunidade, então é algo assim grandioso. E a gente pensa, puxa, isso é algo que a gente sabe exatamente o que está fazendo, né? Aqui ele sabe o que está fazendo. Que nem a sua parente, né? Que tem o filho, eu não sei se ela estudou ou não, se ela aprendeu ou não, mas isso traz com o espírito, porque a dedicação é muito grande, né? E aí eu fico pensando assim, hoje usando a tecnologia, todo mundo já conhece a impressora em 3 dimensões, né? Então dá a impressão que o programa está no perispírito. E aí o corpo vai sendo moldado, né? Ali vai construindo de acordo com a informação que está no perispírito, que está na impressora, né? Que está ali no software, no programinha. Lá, agora vamos construir esse objeto. Aí vai lá e faz fiel ao que está ali naquele programa. Então eu fico, nossa, essa lição é fantástica, de cabo a rabo, cada uma. Eu acho que é um privilégio para nós estarmos estudando. Você foi muito feliz, Inês, quando falou assim, isso é um estudo, nós vamos fazer juntos. E aí eu estava assim, viajando, eu fui longe aqui, né? Realmente
é muita informação, e à medida que a gente aprende, que a gente vai estudando, aí a gente vai aplicando aqui. Então, aqui em palavras quase que poéticas, assim, construções quase que poéticas, a gente vai vendo ciência, vai vendo comportamento, vai vendo necessidades, vai vendo teoria da reencarnação, o motivo pelo qual a gente vem e por que a gente está com aquele corpo, naquela família, naquele ambiente. Ele fala até o ambiente para compor a gente e tem saídas para poder driblar as dificuldades que tem. Essa lição é fantástica. Ela realmente... E ela fala também, como você citou, do amor incondicional. É isso que é bonito, né? Toda a parte biológica, científica e tudo, mas também tem um amor incondicional embutido, né? Eu acho que essa é a beleza, né, do espiritismo, é englobar, né? É uma ciência amorosa, não é aquela ciência que só analisa os fatos, né? É uma ciência que vai além daquele telescópio que eu estava falando na aula passada. Ela enxerga além daquele final do túnel. Então, é reconfortante. Aqui quando ele fala o escalpelo da observação humana, porém não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica. Né? Ou seja, quando o bisturi, que é o escalpelo lá, ele abre, ele só vê praticamente a superfície. Ele não vê dentro. O dentro que está falando é o espírito, né? É toda uma história. A ciência não vê isso. Ela só faz o cortezinho, costura, faz o que tem que fazer e tal, e costura, e pronto. Né? Então, realmente Nossa, cada coisa, cada parágrafo... Eu ia até falar assim, nesse parágrafo eu tenho alguma coisa para citar, alguma coisa... Quando eu vi, todos os parágrafos têm alguma coisa para citar. É muito rica essa lição, muito, muito rica. Se a gente puder, de novo, ler, sabe, e analisar, aproveitando que você já falou, a forma que se descreveu, e aí digerindo um pouco mais, olha, é um aprendizado, realmente. Não, eu vou ter que fazer o estudo novamente, sem a pressão de ter que falar, né? Porque até a leitura, pelo amor de Deus, essas palavras aí, Jesus amado, gente. Meu português infelizmente, não dá. Mas você falou uma coisa que é muito interessante que eu descobri nesse estudo, que é o DNA, ele é impresso no espírito, ele não é... Porque a partir do momento que ele vem, né, que ele é o cromossomo, já é matéria, o cromossomo já é matéria. Então, nosso DNA, a nossa ficha técnica, ela está toda, né, lá no plano espiritual. Sabe, eu vi uma palestra, eu não saberia dizer qual que é agora, do Dr. Alberto Almeida. Quando ele fala da fecundação, né, quando o espermatozoide está naquela corrida, né, tem aquela multidão correndo, então, em teoria, era para gerar corpos melhores, era para trazer pessoas cada vez melhores, é uma seleção que deveria ser, esse é o entendimento da ciência, né? Sim. E, no entanto, nasce, como até ele falou, um atrapalhadinho, né? Ele, na palestra dele, ele fala, aí nasce aquele atrapalhadinho é justamente o que vinga, né? É ele que fecunda o óvulo. E aí nasce um sujeito que não é um gênio, que não é um normal, pelo menos, né? E como que a ciência consegue explicar isso? Então é isso, não passa do bisturi, não passa da superfície. Tem que ir um pouco mais além, tem que, sabe, buscar no indivíduo espiritual, no espírito, na história dele. É só isso para explicar. Porque, biologicamente falando, na lógica, entre aspas, na lei, né, da seleção, deveria nascer um melhor. Deveria ter se não gênio, mas quase, porque são milhões que estão correndo ali para buscar. Eu lembro que uma vez alguém falou assim no meio isso é coisa de escola há muito tempo atrás, falou, nós somos vencedores, fomos nós, aquele espermatozoide que vingou, que somos nós. Quer dizer, é uma visão assim, material, né, o materialista.
Mas, no fim das contas, se a gente for um pouco mais além, falar, nós estamos aqui, então deu certo, então somos vencedores. Então a gente já chegou e está permanecendo, né? Então, já é um bom começo, um excelente começo, né? Pode falar, Ana Paula, abre o microfone. Ah, tá. É que eu pensei que estava aberto. Assim, não, eu estou tentando juntar os pensamentos de tudo que foi dito, mas a primeira coisa que eu vejo é, toda vez que eu estudo essas partes mais técnicas, vamos dizer assim, do espiritismo, se é que a gente pode chamar de técnico, né? Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Então, aquela velha história do porquê, né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Fica cada vez mais inútil, né? Porque por mais que eu não entenda todos os detalhes precisamente, né? É inútil ficar perguntando por quê, porque a gente está no lugar certo, na hora certa. O Emmanuel só está estendendo essa frase, né? Que a gente reencarnou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, tudo certo. Ele só está estendendo isso, explicando em mais detalhes. Então, fica cada vez mais claro para mim que a pergunta que a gente tinha que estar fazendo é para quê, né? Para que eu tenho que passar por isso? O que eu tenho que modificar? O que está acontecendo que eu tenho que tirar? Qual é a lição que eu tenho que tirar dessa situação? Qual é a oportunidade que eu tenho? Que está agora nas minhas mãos e o que eu vou fazer com isso? Porque enquanto a gente fica isso sempre me vem na cabeça quando a gente estuda essas coisas. Se a gente fica cada vez mais patinando nesse porquê, a gente perde muito tempo, né? Então, para mim, esses estudos só me dão confiança realmente de que, olha, foi tudo organizado e você não estava alheio nessa organização. Você era um ator participante nessa situação que você se encontra hoje. Você não era uma pessoa, como você disse, né? Ninguém colocou... Tudo bem que você não pode colocar um revólver no espírito que não vai adiantar nada, né? Mas ninguém te ameaçou de alguma coisa para você estar aqui hoje, né? Não houve uma coação. Você está aqui por livre e espontânea vontade e ainda programou tudo isso, né? Aí eu vou fazer um comentário na questão da biologia e do espermatozoide que vem. Mas venceu o melhor, né? Venceu o melhor. Porque de todos aqueles ali, aquele que sobreviveu e fecundou, e ó, tem que dar um crédito também para o óvulo, né? Então, foi o melhor. Foi a melhor concepção que podia ter naquele momento. Então, às vezes, eu digo que alguns biologistas já têm essa visão, sabe? Que dentro daquela piscina foi o melhor mesmo. Não são todos ainda, mas uma boa parte já tem. Então, a gente tem que pensar assim, olha, eu sou o melhor que eu podia ser nesse momento. Agora eu tenho que construir um melhor, né? O melhor daqui por diante, né? Então, minha reencarnação é essa construção. Não sei se eu falei demais, mas foi tudo isso que estava vindo na minha cabeça. Mas existe também aquela questão da reencarnação compulsória, né? Que não é sempre... Pode ser que seja minoria, eu não sei, mas... Mas não é o nosso caso. Nem todas estão aqui por livre e espontânea vontade, né? Alguns estão sob pressão, né? Mas dá para a gente reconhecer esses casos, eles são casos muito nítidos, né? Kátia, eu acho que, bom, primeiro, é minoria. Minoria, eu nem acredito que seja. E, aliás, bem poucos. E mesmo assim são vencedores. Baseado no quê? No resultado para aquela encarnação. Porque, por exemplo, quem já leu o Ícaro Redimido, né? De vez em quando eu falo nesse livro, ele é muito interessante. É a reencarnação de Santos Dumont quando ele deixa de ser aquele ovoide para dar um reinício no corpo de novo, né? Num corpo normal, um corpo com braços, com pernas, enfim, não aquela estrutura ovoidal, né? Então ali é compulsório, ali não tem jeito. Ali foi algo que tiveram que pensar por ele,
Porque se largar ele como ovoide, ele estaria até hoje, e vai pela eternidade afora, porque ele não vai ter condições de acordar daquela situação. Então, ele precisa da misericórdia divina. Aliás, foi falado aqui também. A gente evolui por mérito individual, mérito próprio, e pela misericórdia divina. Então, aí quando se fala em reencarnação compulsória, vamos pensar mais ou menos nesse tipo de situação. A pessoa não tem, ela não tem, assim, como é que dirá? Não é raciocínio, mas autoridade para si própria para fazer isso. Como a Ana Paula falou, ninguém forçou ninguém a fazer, ninguém encostou um revólver. Essa foi boa, realmente. Passaria bala, né? Se fosse uma bala especial, talvez não, né? Mas olha que absurdo, né? Mas então, ninguém... E isso que ela falou é importante. Nós somos coparticipantes. A gente não está alheio ao plano. A gente sentou junto com aqueles que estavam desenhando, planejando, fazendo a estratégia reencarnatória nossa, o planejamento. Então, a gente estava ali. E quantos espíritos não pedem mais do que podem suportar? E os próprios mentores falam, olha, devagar, menos. Né? Vamos abaixar o vapor aí, que você não vai conseguir. Então, Sabe eu ia dizer uma outra coisa que a Inês comentou, mas termina, Luiz. Desculpa. É basicamente isso. Então, ou seja, essa atitude compulsória, eu vejo assim como uma misericórdia divina, sabe? Uma permissão para que alguém desperte do sono profundo que está, e é profundo a ponto de ficar por milênios ali. E Até porque não tem condições de tomar a decisão por si próprio, né? Então alguém tem que tomar por ele. É como os pais com o bebê, né? O bebê não tem condição de tomar decisão, então os pais têm que tomar decisão. Inês falou uma coisa que a gente costuma dizer, né? Assim, no conhecimento popular, que ninguém vai antes da hora marcada, né? Ninguém vai 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Mas o que a gente conversou hoje é até desfaz esse conceito, né? Porque se é dada a extensão da existência reencarnatória, então, quer dizer, esse ditado aí, o ditado, o que seja, né? Esse conhecimento popular cai por água abaixo. Né? É bem claro no estudo que isso aí é um dito popular, porque se você está abusando da sua estadia aqui, ela vai ser reduzida, né? Reduzida. E se você está fazendo bom proveito, ela pode ser prolongada. Então, a gente já vem com esse predestino, né? A gente já vem lá, a gente já vem mais ou menos sabendo como. Mas a gente tem na mão de prolongar um pouco ou encurtar. Então, não sei até que ponto é verdade, mas parece que Chico teve 2 moratórias aí, né? Deram mais um prazo para ele, agora vai ter que reencarnar. Não, vai desencarnar. Não, fica mais um pouco. E fica, por 2 vezes ele foi tirado mesmo já da cova, né, praticamente. Olha só essa frase, ou esse parágrafo, que fala exatamente disso, Kátia, que você falou, que foi comentado agora. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, então determinismo absoluto não existe, tá? Mas ele dá essa explicação. Não é que é assim, né? Porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio. Nós decidimos, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo. Aí sim, o determinismo é relativo. É 100 anos que vai viver? Tá, mas quanto? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas depende da gente. Não, aos 20 anos eu já não aguento mais essa vida e eu ceifo minha vida. Pronto. Então, esse determinismo relativo, porque eu não cheguei até os 100 anos que era para chegar, em que marchamos para as mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Nossa, ele não está falando só da felicidade que a gente está buscando. Liberdade suprema. O direito de ir e vir, onde quer que seja. Nossa, é a nossa moral no mais alto nível. Né? Essa lição realmente é fantástica.
Nessa questão da morte... desculpa, você ia falar, cara? Só lembrar que nessa questão da morte existem também outros fatores, né? Por exemplo, uma pessoa que morre assassinada. Não existiu ninguém, não existe um reencarnante algoz, alguém que vai determinar que aquela pessoa vai ser assassinada, então eu vou reencarnar para praticar um ato horrendo desse. Não existe isso. São situações que vão que vão acontecendo, que vão se entrelaçando e acabam nesse final trágico, né? Então, a gente tem a expectativa de viver tantos anos, né? A gente tem uma expectativa. Agora, se essa expectativa vai se traduzir verdadeira ou não, depende somente de nós, né? E será que a casualidade existe? Porque a gente também falou aí, né? Como é que foi que a Inês falou? Tentando me lembrar das palavras, mas provavelmente não vou conseguir. Que era... se acontece alguma coisa de ruim, é porque eu já pratiquei alguma coisa ruim contra aquela pessoa que agora me ofende, né? Me ofende de qualquer maneira. E aí eu comecei a pensar, peraí, e se você está na rua e tem um assalto, né? E desse assalto você acaba vindo a óbito, porque a pessoa te assassina. Poxa, eu nunca encontrei essa pessoa nessa vida, pelo menos, né? Será que isso não poderia ser um acidente também? Será que aquela pessoa ali é proposital? Não, Não nada é sei, sabe? proposital. Eu não sei Existe, é como a Ana Paula acabou de dizer. Ninguém nasce para te assaltar, para te matar. São escolhas na sua vida, ou talvez um momento da sua encarnação que você está preparada para pagar aquela dívida. É como a gente está dizendo, o seu hoje é o acúmulo do ontem, mas não o ontem que aconteceu na última encarnação. O ontem desde que você foi criado. Se você cometeu uma falta no seu primeiro dia de criação e você viveu milhares de anos tentando construir uma estrutura para você reparar essa falta, e é hoje, nessa sua encarnação, que você tem essa estrutura, então é hoje que você vai encarar entendeu? Mas não quer dizer que eu tenho uma dívida Casualidade aí é direta duvidar da misericórdia divina, né? Porque, tipo assim, então... Mas não quer dizer que eu tenho uma dívida direta com aquele meu agressor, entendeu? Que eu acho que isso não é que não existe, mas eu não acho que seja dessa maneira Não todas as necessariamente. vezes. Você pode ter machucado alguém que estava ligado. Alguma ligação tem que ter. Não existe a casualidade de uma pessoa que não tem rixa nenhuma contra você aparecer na sua vida e te fazer um mal. A não ser, assim, um espírito que está aqui, muito ignorante, aí ele começa agora um karma, ele começa agora, porque tem que ter alguma ligação, tem que ter um porquê. Eu não sei, eu fico na dúvida, eu fico na dúvida ainda. Desculpa, Inês. Não, eu não sou eu que estou dizendo isso. Essa não é minha opinião. Eu acho que esses acidentes que eu digo assim, de não haver uma relação com o meu agressor, no caso de um assalto, um assassinato, eu não acho que eu posso ter que passar por aquilo, sim, isso eu acredito, mas eu não acho que é uma relação direta com o meu agressor todas as vezes que algo acontece. Pelo visto, a Ana Paula também não acha. Eu também não acho. Eu acho que a Suelen, acho que ele ia falar alguma coisa também, né, Suelen? Tem um exemplo que deram ontem, desculpa, Suelen, que acho que foi a Carol que deu esse exemplo ontem, né? Do Chico, que a pessoa tinha sido assaltada e ela vai lamentar com o Chico, e o Chico fala, não é bom devolver? Não tem nada a ver com o assaltante, é porque é a dívida lá de trás, entendeu? As coisas se entrelaçam, é por isso que eu falo, se a gente fica no porquê, a gente não resolve o problema. O negócio é o pra quê. Bom, a Ana Paula já falou o que eu ia falar, era isso. É isso que ela ia falar. Ela lembrou bem, só que ainda bem que a Ana Paula lembrou quem que falou, que eu ia falar, eu não lembro quem que falou, mas eu ouvi. Minha mãe fala, eu só sei o milagre, nunca sei o santo, sabe? Eu sou péssima. Mas então, o fato é um fato, e não como dizer Inês, não sei o que estou dizendo, né? Quanto mais você vai ler, você vai entender. O acaso não existe. Não existe. Foi sem querer. Porque é assim. Não. Tem
sempre um porquê, mas é o que a Ana Paula falou, é o para quê que a gente tem que se focar, né? Porque quando a gente se foca no porquê, a gente não sai daquilo. Então, se tem uma ligação, se não tem uma ligação, é independente. Se você está passando por aquilo, é porque tem que passar, né? Não tem. Agora, se tem ou não, aí é muito além. Bom, eu vou falar rapidinho já, porque já não é para a gente fechar, mas eu queria agradecer a Inês. Muito obrigado. Confesso que quando eu vi no schedule que você ia falar pensamento e vida, eu falei, ô meu pai, porque toda vez que, pode brigar que é a Loá, tá? Ela tá aqui, ela que faz o sketch. Toda vez que a Loá faz o sketch que eu vejo, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ai, não vou falar pensamento e vida, graças a Deus. É maravilhoso, mas realmente é muito complexo. E uma lição dessa não dá para mim, né, na minha opinião, não dá um estudo, dá um seminário. Esses tipos de assunto, eles vão difundindo em outros assuntos muito profundos. E ainda mais que, né, ainda a gente vai falar da parte da ciência, que tem a ver com a nossa vida aqui. E aí, você, né, este capítulo me lembra muito Missionários da Luz, todos aqueles nomes fáceis, né, mas, se eu não me engano, a reencarnação de Segismundo, se eu estiver errado, alguém me fala. É nela, Carol, a primeira vez que eu li, né, eu reli aquele capítulo e fui pesquisar, porque, lógico, né, o André Luiz ele fala muito mais no vocabulário que a ele competia, né, que era o vocabulário da medicina, da biologia, coisas que, né, como diz a Vera, se fala assim, eu não sei muito, eu já não sei nada. Na escola só me interessava tudo que era área de exatas. Quando entrava na área do corpo humano, eu já queria sair correndo, né? Mas são áreas maravilhosas. E quando ele entra naquele processo reencarnatório do espírito, ele conta o processo que ele conseguiu entender, né? Porque aquilo é muito mais, mas que ele conseguiu entender e passar, e o que poderia ser passado naquele livro. E aí eu fui pesquisando palestras, né? Palestras que eu digo, não de pessoas que estudam o assunto, mas de médicos espíritas, gente que, né, tem essa vivência no dia a dia. É um assunto tão complexo mesmo para as pessoas que estudam isso, e ao mesmo tempo tão maravilhoso, né, que a gente não é uma matéria, um corpo, só células, né, muito além disso. Então, esse capítulo, quando eu li ele ontem, né, para me dar uma olhada que ia ser falado hoje, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas assim, Inês, parabéns, foi maravilhoso, achei muito legal suas explicações, você explicando a célula, você explicando do DNA, você entrando nisso, porque exige, né, a gente relembrar essas coisas para fazer sentido, pelo menos o mínimo do que a gente está vendo. E, bom, enfim, esse tipo de capítulo, ele dá né? A gente vai embora nele aqui. Então, sempre são as assuntos que me interessam muito, assim, na área da... Mesmo não ser meu forte, biologia, né? Mas sempre a área da ciência em geral sempre me interessou muito. Então, quem não leu Missionários da Luz, tiver a oportunidade de ler, né? A Reencarnação de Segismundo, que vai falar um pouco dos ovoides, que o Luiz falou, Libertação também fala um pouco dos ovoides, que o Luiz falou, é bem interessante. Ainda é um assunto muito complexo e pouco também falado dentro do espiritismo, mas é muito interessante. E esse processo reencarnatório, né? Talvez o Luiz saiba falar melhor, não sei, ou quem lê mais, os livros espíritas, mas, assim, de processos reencarnatórios foram bem poucos que eu vi, assim, quase nada, assim, sabe? Assim, detalhados como o André Luiz detalhou. Então, é muito interessante. Parabéns. Obrigada, tá? E é só o começo para te avisar. Não foi culpa da Eloá, não, foi minha culpa. Eu vou livrar a Por Eloá. favor, porque o meu nome só é posto na roda para pôr na culpa. Da próxima vez eu vou ler o contrato antes de assinar, isso com certeza. Desculpe, eu não sabia, Meu Inês. Não, mas não, ela me mandou, você quer isso aqui? Tem a mínima ideia, eu falei, ok. E todo mundo foge do pensamento e vida. Eu não liga, todo mundo eu achei me que era manda um livro mensagem. inteiro. Eu falei, Jesus, ela não é só um capítulo, mas é lógico, eu acho que eu não sei, eu folhei os outros. Eu acho que é o mais complexo dos deu dor de cabeça. Desculpa. Nossa Senhora. Olha, faz parte da nossa evolução, ok? Todo mundo vai ter que falar. Eu espero nunca mais bombar em biologia na minha vida. Só isso. Não, saiu muito bem. Obrigada, Inês. Não sei se mais alguém quer
compartilhar mais alguma coisa para a gente ir para o nosso encerramento, então, que a nossa hora já deu também. Bom, o nosso... Pedir para vocês pegarem a aguinha, né? Quem não tiver com a aguinha aí para buscar, se quiser, que a gente vai fazer a nossa prece final, então. Vou convidar, então, todos vocês a fechar os olhos. Vamos serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento. E nesse momento, trazendo a figura do nosso amado Mestre Jesus, esse nosso irmão mais velho, que está sempre ao nosso lado todos os dias, se aproxima de nós nesse momento. Vamos visualizar Jesus com aquele sorriso amoroso. Ele que nos pega pela mão nesse momento e nos conduz até a nossa cachoeira, onde podemos sentir a nossa limpeza semanal, com essas águas que vão levar com elas as nossas inquietações, preocupações, os nossos medos, inseguranças. E Jesus que nos sustenta nesse momento, Ele sabe o que vai no coração de cada um de nós. O quão difícil é muitas vezes desapegar, o quão difícil é às vezes liberar o orgulho, a vaidade, as mágoas, o peso das circunstâncias do passado, as nossas más tendências. Mas Ele nos fortalece, nos encoraja nesse momento. Segue sempre ao nosso lado, segurando firmemente na nossa mão. E assim, seguimos caminhando com Jesus, depois de deixar ir tudo isso que nos atrasa a evolução, nos afasta da felicidade real. Vamos com Ele caminhando para o nosso campo verdejante, onde podemos vislumbrar uma natureza exuberante. Podemos sentir os raios do sol que nos aquece. Mas a luz que mais brilha, que mais nos conforta, é a que emana do coração de Jesus na nossa direção. E Jesus nos acolhe num abraço caloroso, amoroso. E aí vamos sentindo toda a paz que Ele nos dá. Todo o amor, tranquilidade, aquela serenidade que sentimos na presença dos bons amigos espirituais. E te pedimos, Mestre Jesus, que possamos manter essa vibração dentro de nós, essa luz acesa da tua paz e do teu amor. E pedimos humildemente aos nossos amigos espirituais que nos cercam, nos nossos lares, para fluidificar as nossas águas, colocando nelas o alimento que necessitamos, o remédio para curar aquilo que necessita ser curado. E quanto a ti, Mestre Jesus, te pedimos para visitar os nossos lares. Queremos te mostrar, Mestre, a nossa casa. E te levamos para conhecer cada cômodo. E o Senhor vai levando a tua luz, o teu amor, abençoando todos que ali estão, parentes, familiares, amigos, mestre, animaizinhos de estimação, todos aqueles, Senhor Jesus, que estão e que fazem parte do nosso lar. Te pedimos também, Mestre querido,
que além das nossas casas, que o Senhor possa visitar os lares dos nossos entes queridos e levar com eles, levar até eles, Senhor Jesus, essa mesma paz, esse mesmo amor que sentimos, onde quer que eles estejam, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, ao redor do mundo. Que o Senhor possa visitá-los e deixar lá o teu amor e a tua paz. E quanto a nós, Senhor Jesus, que possamos seguir a nossa semana com o coração cheio, cheio de paz, cheio de amor, e olhando sempre para o teu exemplo, caminhando ao teu lado e prontos, Mestre Jesus, para encarar tudo aquilo que precisamos encarar nesse nosso berço, nessa oportunidade que temos de progredir, de crescer e melhorar a cada dia. E que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Boa